É uma grande satisfação, uma honra estar aqui nessa mesa, nesse grupo tão valoroso de defensores da indústria que se reúnem em torno para falar o nome do Rogério e do Renato, mas a Lia também e tantos outros, que são verdadeiros heróis que sustentam essa bandeira há tanto tempo. É um tema muito meritório e ser chamado para participar dessa mesa, para mim, é um certo reconhecimento que eu também sou um batalhador desse tema, dessa área. E temos aqui dois ilustres palestrantes, o professor Claude e o professor Luciano. Nós vamos começar com o professor Claude. Por favor. Estimados colegas, agradeço aos organizadores desse evento. É um grande prazer dar uma palavra e compartilhar uma parte da minha pesquisa com os meus colegas brasileiros. Agradeço particularmente ao professor Renato de Castro Garcia pelo convite e por sua amabilidade. Agradeço também aos outros organizadores desse evento, o diretor do Instituto, professor Paolo Francalonza, e também Camila Ventura, por sua eficiência. Queria também dar os meus cumprimentos aos meus colegas da Unicamp, que participaram na pesquisa para a Organização Internacional de Trabalho sobre cadeias globais de valor na indústria aeronáutica e automotiva coordenada por Catherine Sovia e por mim, professor Fernando Sarti, Celio Iracuta, Marcos Barbieri e Roberto Borghi. É um grande prazer participar nessa plenária com o professor Luciano Coutinho e aprender muito sobre perguntas essenciais da política tecnológica. Então, como vocês podem ver, meu português é muito pobre e por isso eu darei minha conferência em inglês. Where is the key to? It's working. This one? Okay, yes. Okay, the layout of my presentation is as follows. You can see I decided not to do a course for colleagues. It would be humiliating for you and for me, and instead I decided to present very briefly what Schumpeter has to say on financing innovation, then to address the mainstream heterodox approach called financialization and to compare with innovation, and then in the remaining of my presentation to address my own hypothesis carried out for a long time and just updated recently in a recent research. So let me begin with Schumpeter because, of course, as Schumpeter is very well known to be the founder of the role of innovation in capitalism, he is less known for what he said extensively, what he wrote extensively on the financing of innovation. It's quite important to separate in the thought of Schumpeter what he said
of the innovator, and you can read what is said of the innovator. Let me remind you that for Schumpeter, the innovator is motivated not only by money, not only by hedonic reasons, but also by the necessity of the exercising one's energy and ingenuity, or simply the joy of creating. So the character of the innovator is pretty strange for Schumpeter. You have very little to do with the capitalist attracted by money and greedy enrichment. Let me remind also that for Schumpeter, the innovator can, of course, be an entrepreneur in French or businessman, but he can also be a dependent employee of a company, like managers, members of boards of directors, and so forth. So, as the innovator is the creator of the innovation, the banker is quite indispensable to bring innovation to market. For what reason? For very deep reasons, Schumpeter addressed at length in different paper and article and books. One, because for Schumpeter, as for Keynes later, we live in a monetary economy of production. That means that there is nothing to do with the neoclassical framework based on neutrality of money and exogeneity of money. Instead, for Schumpeter, like for Keynes to some extent, we live in a monetary economy of production. The second reason is that as banks have existed for a long time, it is only in capitalism that they took on a central role, because capitalism is all about innovation, as you say, of course. So bank contributes in a critical manner to break the circular flow. You know, of course, the position of Schumpeter on the stationary state, and they allow to set in a dynamic flow, a cumulative process. And for a third reason, banks are critical for the success of innovation. It's because, as I said earlier, money is dominated by its credit form, like for Keynes and others. And let me just read what you hardly can read on the screen. Credit, created ad hoc by both the pre-existing banks and the new ones that emerged, to a large extent financed railroad and other innovation. Schumpeter makes very clear that innovation, groundbreaking innovation like railroad, one of the business historical Kondratiev cycle, would have not existed without the funding of capitalist bank. And okay, I can be more concise, because this slide just extends on what I said previously, and just let me remind the very well-known aphorism by Schumpeter that the banker is a F4 of capitalism. The F4 was a magistrate of Sparta, in Greek city, who exercised supervisory power over the king. So banks are quite critical for the success of innovation. And banks, for Schumpeter, just to make this point stronger, perform three functions. The three functions, I just list them on this slide and move quickly on that. They are first auxiliary and conditioning. I mean, it's basically the role I just described previously. I mean, it's only through the bank funding that innovation can proceed and go through the market. A second function
of the bank is that banks may be the object of entrepreneurial activities. That is, you can find financial innovation in the banking or financial system, as in the same way you can find innovation in the manufacturing and industrial sectors. And three, banks perform another function, and they may use the means at their command in order to embark upon commercial and industrial enterprise themselves. You can recognize in this third function what happened actually in Germany at the end of the 19th century and the early century, where banks were very instrumental in the development of German capitalism, and the so-called German model has remained still valid today. And you can also recognize the proximity of this third function with what another Australian scholar, but Marxist-oriented, said in the same vein, quasi in the same vein as Schumpeter. I think, of course, of Hilferding with his concept of capital, of finance capital, as a merger of the industrial capital controlled by bank and employed by industrialists. I would just finish on the limits of Schumpeter's analysis on the role of finance, which, in my view, invalidates him to understand the process of finance domination today. And I just list very quickly a couple of critiques made to Schumpeter by a number of scholars. First, despite what I said, for instance, Minsky, a very prominent macroeconomist Keynesian, challenged Schumpeter, criticizing for being too much adherent to a neoclassical framework. To the second critic, Schumpeter praises financial innovation, as I said previously, as they are now seen and considered by some as value extracting, I mean, as creating rent for some, and I think of Haldane. Haldane was one of the director of the Bank of England, and he has produced a lot of very interesting critiques on the role of banks in the triggering of the great financial crisis in 2008. Or financial innovation could be also destruction creative, just to do a joke by Mazzucato and Randall Wray. And the third critique addressed to the financing framework of Schumpeter is that the Schumpeter cycle should integrate financial endogenous destabilization. I think of, for instance, Carlota Perez or Jan Kregel, who wrote on the fact that as banker and financial markets are required to promote innovation and to trigger business cycle, they are also deeply destabilizing. So it is the double face of financing that Schumpeter did not address at all. For him, banks were deeply committed and only committed to financing innovation, not interest in speculation and so on and so forth. So we have to move to another framework, and of course I will address this framework now. It is the mainly heterodox framework, as I said earlier. I mean the so-called financialization. Let me just remind, for all of you, you are of course quite informed, that there was a dramatic turnaround in the international economic and political also context, beginning in the 80s,
At the macroeconomic level, this turnaround was called a new finance-dominated accumulation regime by my good colleague and friend François Chenet and Aglietta later. And then at the corporate level, the turnaround in the economic regime was translated, I tried to translate it, by drawing upon French industrial economics by calling large transnational corporations not on simply corporation bigger and more internationalized than other corporations, by transnational corporation defined as a corporation or as an enterprise of their own. I mean, being in a specific category, what I propose to call them financial group with industrial activities. So, financialization, I just wrote the mainstream definition by Jerry Epstein and his colleague in 25. Financialization means the increasing role of financial motives, financial markets, financial actors, and financial institutions in the operation of the domestic and the international economies. You can find this definition of financialization everywhere. And the bulk of the literature drawing on financialization, of course, a critique of capitalism and finance dominated, was and remain concentrated on investment. I mean, the bulk of research criticize financialization for limiting and to some extent, I will come back on this term, crowding out in investment for the three last decades. I just mentioned Jan Stockhammer, who wrote a very influential paper criticizing financialization because this process prevented productive investment. Note that you have alternative explication to the slowdown of the productive investment for 30 years, because there is no doubt that there has been a slowdown of macroeconomic productive investment for the three last decades. You could have measurement issues, and of course it's the mainstream neoclassical which argues that as productive manufacturing, industrial investment slowed down, intangible assets, which are a core component of investment, rose up considerably. So you could have also, to explain the slowdown of investment, what is called, and Schumpeter addressed this issue in his last book, Capitalism, Socialism, and Democracy, you could have vanishing opportunities of investment. And finally, more in a Marxist vein, but not only in Marxist vein, you could have an explanation for the slowdown of productive investment, the fall in the rate of profit. So I do not expand on that, but you could discuss why investment slowed down. If I extend on that, it is because this debate on investment has some analogy with the debate on financialization and innovation. I will come back in a moment. So let me just sum up why, for the mainstream heterodox financialization framework, financialization is hostile to innovation. I just sum up four broad categories. One, the time horizon
for investment in innovation is long-term oriented, while for financial market and finance capital dominated regime, short-termism dominates. Two risks are very different in a world of innovation. We are living in uncertainty, in non-probabilistic risk, as Keynes said, while financial markets are reputed to be risk adverse. Then you have a strong opposition on contract issues. Innovation requires tacit knowledge, trust, etc., while financial markets are supposed to be transparent and anonymous and so on. You can read Fama and Jensen on that, for instance. And finally, innovation goes versus against financialization, because for innovation you need an innovative enterprise, and I refer, of course, here to the title of the book by Bill Lazonick, while in the world of financialization, the enterprise, and it's exactly the words used by Jensen and Meckling in 1986, enterprise should be considered as a bundle of separable assets based on maximization of shareholder value. Here, I just quote what Jensen and Meckling wrote in their seminal article in 1986. So the research hypothesis for the financialization school, if you want, criticizing the actual situation, is to compare between the increase in financial revenue, dividends, stock option, and share buybacks, and compare this evolution with the evolution of R&D considered as a proxy for innovation. Just without getting into detail, let me remind that this correlation or this identification between innovation and R&D could be doubtful. And I just mentioned here some requirement. I mean, the mechanism going from R&D considered as an input to innovation considered as an output are complex. They are under-analyzed, according to Demurel and Mazzucato, and even the relation between the input R&D and the output innovation is the correlation or the causality is even challenged frequently each year in the publication by PwC, the consulting company, but they are very interesting on that. They publish the top 1,000 innovators, and each year after year, they make strongly the case that most of the most innovative companies are not the companies spending the most in R&D. So you can challenge, of course, and we can challenge this view, but we should be cautious, even if we are criticizing the slowdown of R&D today, not to confuse R&D and innovation. But now I address the main pro-argument, I mean, why financialization is opposed to innovation. And you can find on this slide the summary of this of the critics. One, according to the well-known formula by Bill Lazonick and Mary O'Sullivan in their book in 2000, in large corporation, and don't forget that large corporation, I mean the top 2,000 corporations account for 85% of world business R&D. So
when I address in my research a large corporation, I am not speaking of a minority of company, I am speaking of the bulk of the really existing capitalism. So, according to the well-known formula by Lazonick and Sullivan, the corporate governance moved from retain and reinvest to downsize and distribute. A second critique is that an increasing share of profits is distributed to shareholders, hence they are diverted, crowded out, if you want, from innovation-related investment. 3, short-termism, as I mentioned, called quarterly capitalism, goes against long-term passion capital required for innovation, and it happens that, according to the consulting company McKinsey, even by McKinsey, I should say, short-termism is on the rise among top managers. They interview the top managers, and the bulk of them, 60 or 70% of them, explain that yes, they are submitted to short-termism pressures. And finally, in the side of the financialization versus innovation, you can find numerous case studies, I just mentioned here, presented in this conference, the paper by Celio and Fernando on the Vale case. But you have, in front of the pro argument, you have a series of criticism. I mean, criticizing the view that financialization slow down R&D. What the con arguments are saying, one, that R&D expenditures and other intangible assets have increased in the majority of large transnational corporations, and in many cases, R&D increased in parallel with the increase in the distribution of financial revenues to shareholders. I could cite a lot of studies. I just refer to one of the last by Feldman and his colleague, who are economists at the Federal Reserve Bank of New York. So you can find a lot of counter-empirical argument to the fact that financialization distorts innovation. And a second argument addressed, again, share buybacks, sorry, a strong argument made by Lazonick. He is very strong on criticizing share buybacks. For the cons argument, share buybacks are not guilty. And again, they propose counterfactual evidence against Bill Lazonick, a very good colleague of mine, and they show that the 10 top buyback US corporations increase their R&D twice higher than other listed corporations. You can refer, if you are interested in this debate, to an issue published by the review published by Goldman Sachs, Top in Mind, or I don't remember the title. And second argument in favor of the compatibility between buyback and innovation is that demanding to top managers to invest more than they invest in R&D would be ridiculous, because the project would be under what is called in financial accounting the hurdle rate. That means the minimum rate that a company wants to earn when investing in a project. So it could mean a waste of resources. Bill Lazonick and his colleague, criticizing financialization, want investment in R&D, but this investment would not be profitable. Of course, the reply by
my good colleague Bill Lazonick was very straightforward. He said, according to his analytical framework, that setting an hurdle rate for innovative investment, is absurd because it's impossible. For the reason I explained just before, I mean, innovation is confronted with uncertainty and so on and so forth. And Bill Lazonick reminds that never Steve Jobs would have invented the smartphone if he had set in relation with financial market and hurdle rate for the creation and the invention of the smartphone. So I think at the end of this presentation that financialization is probably a too narrow framework in my view. And I propose now, I have how many? 10 minutes. 10 minutes? Okay. That's so short. So I would like to propose an alternative framework going beyond the alternative framework proposed by financialization literature. I mean, either you invest in innovation or you invest for shareholder distributing capital. I think that not only the jury is still out, as I showed, but theoretically, this kind of alternative either or with crowding effect could recall what is called the portfolio theory. So I do not extend on that because I remain with only 10 minutes, and I would propose as an alternative framework to the either or, to the crowding out effect, the hypothesis that capital goes through a process where both, not either or, but both productive and financial capital are simultaneously, not alternatively, valorized. And for that, you have, of course, to think not to a portfolio theory with either or, but to think of capital as a social relation, not a thing, an industrial equipment or a financial title, but a social relation based on the simultaneous process of one, its ability to produce value through the production process, and in the same time, two, the right for the holder of financial title to appropriate, in a modern parlance, we speak of extract value which has been created. And of course, with this duality of capital being both productive and financial, you can observe the self-capacity of financial title to reproduce and grow as a peer tree produce peers. Of course, you will have recognized a Marxist framework, and I will not extend on that, but I would say also, for some of you probably a critic of this analysis, that the two mainstream heterodox thinkers propose basically the same kind of analysis, in particular Veblen, who were very, very strong because he could observe at his time the development, the real development of the large corporation, and he proposed that capital, again, is not a thing, I mean an equipment, but means a fund of money values, and the value of this capital is not determined by the cost of the plant, but by its putative earning capacity determined on the stock market by property covered by the security booked and sold. Basically,
you can find the notion of the concept of factitious capital of Marx. And then you could find, but I will not extend on that, you could find also Keynes making strongly the case, not the case of the demand, the macroeconomic demand, but the deep Keynes making strongly the case that for the business, it's a case of money generating money. Not Marx, but Keynes is saying that. So, in the last few minutes remaining, I would just show that the framework I propose, this kind of duality of capital I spoke of, can be used empirically if you want, can be used in research, and I developed for a long time now the proposal that intangible assets are an evidence of this duality of capital. One, let me remind that intangible assets account now for the bulk of the stock capitalization of the world large corporation. And two, often forgotten in the literature addressing intangible assets, two, 80% of these intangible assets are undisclosed or goodwill. That means nobody knows to what corresponds in the reality this undisclosed intangible asset or this goodwill. So think of that before discussing my presentation. Intangible assets have not been stopped in their rise by the great financial crisis, and in my view they are financial assets. I stress because I read in the literature, including my Brazilian colleague, that intangible assets should be separated from financial assets. I think instead that they are components of financial assets, and to prove my case, before proving my case, sorry, I would just explain why intangible assets reflects the duality of capital I mentioned theoretically. One, because their rise in stock value and in corporation reflect the growing importance of immaterial knowledge-based activities and in the creation of value, but also they reflect the opportunities seized by the financial communities to create a new, potentially unlimited class of new financial assets, bearer of valorization on financial markets. So, having remind everyone that the bulk of intangible assets is made up of undisclosed as intangible and goodwill, how this value is observed. Undisclosed and goodwill see their value revealed only when a merger and acquisition occurs on the stock markets. And they are simply computed and calculated as the difference between the price paid by the investor buying a company and the book value of the corporation. That means I decide that your value is such that it's typically a creation of financial market. But it's not the end of the story. This creation by financial market, the difference between the stock value paid by the investor and the book value, re-enters in the accounting of the company and settles a new process for merger and acquisition and so on and so forth. So I don't know if being too much concise, I summarize this idea that with intangible assets we are at the crossroad of productive or activities and financial activities.
They are fueled, of course, by stock market. And this exuberance by stock market, let me remind the role of intangible assets on the stock market, has profound consequences. It is not a world separated with a either or with a crowding out effect between finance and production. You have both the exuberance on the financial market through the valorization of intangible assets, and in the same time, you have profound and deep, and probably I will not have time enough to extend, but I have just a paper available to you, published on that with Catherine Sauvia. But there are, in the same time, profound consequences on the innovative strategy of large corporations. I just mentioned very briefly the refocusing of their activities on R&D, on intellectual property, on branding, on marketing, on post-sale, all being core components of intangible assets. That means that large corporations are more focusing on product architecture and system integration. They are increasing their downstream R&D, I mean development for market launch, for adaptation to local markets, which, for instance, in Europe account for over 1/3 of their total R&D. And of course, you could challenge, exactly as in the pharmaceutical industry, challenged by NGO and researchers, you could challenge the real substance of the R&D when it is performed for market launch or for adaptation to local market. And three, one of the consequences of the rise of intangible assets is the growing role of intellectual property, with the risk that enclosure of knowledge commons rise the discounted value of wealth for IP holders with no corresponding increase in productive and innovative capacity, as Stiglitz said recently. So, to just make the case that we should look to the duality of capital, in a recent paper published on the ILO, International Labour Office website, we tried with Catherine Sauvia to show, not in innovation, but in general, that with the development of global value chain, there has been a blurring between the profit generated in the production, value creation if you want, and the value extraction or the rent appropriation on the other end. I just here listed 5 types of profits in the broad sense, profit and rent, generated thanks to their global value chain by large corporations. You could have profit gain thanks to value added created in the labor process in the home country. You could have too the value and the profit created in offshore affiliates. But, and we are here in the world of value creation, domestic or international. But you have 3 other types of profits in the broad sense accumulated by large corporations. For instance, we observe in our study on global value chain the growing pressure organized along their global value chain by lead firms, by large corporations, on their supplier to cut price. Industrial director who have moved in a large European aerospace company told me that he was dismayed because as an industrial director, he spent months and months to discuss with trade unions and so on to try to gain 10% in productivity of labor, innovation, and so on. And when he moved
In another function in this large European aerospace group, he observed that the purchase department could get 10% only on cutting the price from their suppliers. So you can understand very vividly the difference between gaining in productivity of labor and gaining only by pressure organized on supplier. 4, we observe in our study on global value chain that large corporations are now able to capture rents, as it is said in the literature, or value extract from the market based on large advertising expenditure, product reputation, and strong IP protection. And finally, but only finally, you have the pure financial profit, so to speak, the profits gained thanks to financial assets. I would just conclude my presentation with three remarks, attempting to summarize what I said. One, in my view, the financial logic is not external to the production process of good, hence it is not external to innovations. Intangible assets which account for the bulk of listed corporations' value offers a glaring evidence of how this interaction between finance and production operates. 2, the objective of value extraction versus value creation through innovation modifies the content and the trajectory of innovation, and it's the reason why a number of TNC, transnational corporations, reduce the amount of R&D expenditure, while a number of others increase their R&D. But they increase their R&D to extract value, not to create value. Another consequence of the second point is that there has been deep changes in the content of the R&D. The literature on financialization does not take into account so much the change in the content of the R&D. It is only interested in the amount of R&D expenditure, but there has been deep changes in the content of R&D with the narrowing of the time horizon of R&D activities and the rise of R&D aimed at value extraction, like intellectual property, branding, etc., and strengthening of monopoly power. It is not only the case in information technology. And finally, the three main points I would like to make in conclusion is that the quest of value extraction rather than value creation provokes and reflects change in the relation to their technological ecosystem. One, the consolidation of their global value chain by large TNC reinforce the asymmetrical relation between them and high-tech small and medium enterprise, as mentioned before. They are more outsourcing their basic and some part of their applied research to SMEs, to small and medium enterprise, and they are buying out of startups to internalize new strong technological competence or to kill potential competitors. You have a lot of evidence with Google, Facebook, and so on, that they are buying up small and medium enterprises, so-called startup, just to kill potential competitors. And it also changed their relation with public research organization, with the rise in outsourcing of basic and some part of applied research from public labs. But private funding of public research does not compensate
the fall in public funding as governmental technology policies are also plagued with short-termism and privatization. And just to finish my presentation, I mentioned the name of Novo Solov. I would advise all my colleagues to read the interview in the Folia do Sao Paulo from yesterday. Sorry, but it is the case. But the Russian Nobel Prize, which it's a remarkable interview to be read by our students. It is a hardly veiled critique of neoliberal policy in technology policy, and it makes strongly the case for basic research and for increasing funds for public research. And you know in your country, as I know in my country, that public technology policy are reducing instead basic research. Okay. Thank you for your attention. Thank you, Professor Claude. Vamos passar para o professor Luciano Coutinho. Obrigado pela apresentação. Por se manter dentro do tempo combinado. Eu queria primeiro agradecer o convite e dizer da minha grande satisfação de participar dessa abertura do quarto ENEI, né? E também saudar a todos. Eu vou começar, ia pedir para colocar uma apresentação aqui, mas eu queria começar fazendo um pequeno comentário sobre a apresentação do professor Serfati, e que nos traz ao cenário, né, ao proscênio aqui da discussão, a compreensão de como a financiarização, assim, como o capitalismo dominado pela valorização monetária da riqueza criou armadilhas para o capitalismo schumpeteriano, onde a inovação industrial era o principal motor da expansão vigorosa das empresas, etc. E isso é verdadeiro, porque essa compulsão a resultados trimestrais, a valorização e todo o sistema de incentivos à gestão, não é baseado em resultados para o acionista, em bônus para os gestores, baseados em opção de compra com preços pré-determinados de ação, que faz com que o bônus está embutido numa valorização de curto prazo das ações, leva o gestor a priorizar resultados de curto prazo. A compreensão totalmente distorcida de que é possível descontar o investimento em pesquisa e desenvolvimento a uma taxa de risco, como se for um projeto convencional, né? Ignorando que o processo de inovação é permeado por grande incerteza e você não consegue aplicar os métodos convencionais de valorização do capital ao processo de inovação, né? Ao processo de P&D. Tudo isso, quando a gente olha, e aí assim, a lista de grandes empresas que foram à breca
porque abandonaram, num certo momento, a visão de futuro e abandonaram e não perceberam a mudança tecnológica afetando os seus negócios. E não perceberam a necessidade de ruptura, que elas poderiam ter comandado e, em não o fazendo, perder o bonde, né? É aquele exemplo super repetido da Kodak, mas existem dezenas de outros exemplos, né? Às vezes a gente pega empresas japonesas que nos anos 80 estavam lá, a Sony, a Hitachi, empresas que estavam na liderança em eletrônicos de consumo e depois simplesmente perderam o pé. Às vezes a gente olha no setor automotivo, quantas empresas tiveram no topo das 10 maiores e simplesmente desapareceram, né? E foram substituídas por outras, porque pela incapacidade de desenvolver produtos e de acompanhar. Olha que nos setores de ciclo de produto muito rápido e de intensidade de inovação muito elevada, né, essa verdade é um pouco menos evidente, né? Em setores industriais que são tipicamente a la Pavet, usuário de inovação de terceiros, a estratégia é muito mais a estratégia de adoção mais rápida ou menos rápida. A empresa pode ter tempo de fazer um catch-up se perdeu o primeiro bonde, pelo menos. Ela não pode perder vários em seguida. Mas nos setores intensivos em inovação é absolutamente verdade. Pode ser fatal para as empresas se ela perde, né, a oportunidade. Mas eu queria matizar essa discussão, né, e a gente pode realmente olhar e vai achar correlação entre longevidade das empresas e investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Mas eu queria matizar um pouco a discussão, né? E lembrar que nós estamos num período de mudanças concentradas no sistema internacional que combinam pelo menos 3 super tendências que problematizam a questão da inovação, olhada não só no plano da empresa, mas olhada no plano de Estado e de país, né, de país. Primeiro, uma mudança demográfica muito marcante, em que nas economias industriais avançadas, em década e meia, 2 décadas, a queda da taxa de natalidade e o aumento da longevidade empurrou essas economias para um envelhecimento muito rápido das populações. E esse processo já se instala também na última década nos países em desenvolvimento, com exceção da África, e aí vejo o último relatório das Nações Unidas, e um pouco da Índia. Então, na verdade, os países emergentes
já começaram também um processo de transição demográfica muito rápido. O Brasil é um caso notável em transição demográfica muito rápida. Isso cria uma série de modificações profundas não só na questão previdenciária de seguridade social, ela cria mudanças na demanda, cria mudanças em estilos de vida, cria muitas mudanças relevantes. Não é? Então, essa é uma tendência a olhar para o futuro, porque muito provavelmente nós vamos ter um futuro, assim, olhando essas projeções demográficas, onde quase 45% da população em 2050 vai ser africana e indiana. A África vai subir de 16% hoje da população mundial para 26%, mantidas mesmo descontando as taxas de natalidade ao longo do tempo. E a Índia passa de 17 para 19. Então, são mudanças importantes. O Brasil cai de 6º para 9º ou 8º. Para o Brasil, o peso demográfico, o peso industrial do Brasil há 20 anos atrás, quer dizer, olhando só a demografia para o futuro, esse já é um fator de redução do peso do Brasil no contexto global. Bom, eu não vou entrar mais nisso, mas isso é uma mudança relevante. Eu tinha tabela para mostrar, mas deixo aí depois o pessoal distribuir isso. O terceiro ponto, mudança relevante, a aceleração da transformação, da digitalização das coisas e das pessoas. O dado de 2017 é que a população mundial é de 7,5 bilhões de habitantes e você tem 3,6 bilhões de habitantes conectados à internet. Ou seja, você já tinha, em 2017, 48% da população global conectada à internet, principalmente, no passado era através de laptops e computadores pessoais, isso passou a ser através de smartphone. A venda mundial de smartphone é alguma coisa como 700 a 800 milhões ano. É claro que tem boa parte disso é comprado por gente que já tem smartphone, mas na verdade uma parcela crescente comprado por gente que nunca teve um smartphone. As projeções que hoje as projeções para 2025 é que em 2025, que está logo ali, 2/3 da humanidade estaria conectada à rede, à internet. A projeção para 2030 é que 90% estará conectado à internet em 2030. A população mundial em 2030 já teria saltado de 7,5 para 8,5 bilhões de habitantes, dos quais 7,6 estariam conectados à internet. Eu não sei se chega a tanto, porque pressupõe que até a franja mais pobre da sociedade está dentro da internet, mas que não chegue a 90%, que chegue a 75%, 80%. É um mundo diferente, é um mundo onde o peso das redes sociais, o peso da comunicação digital, o peso na opinião pública e na política, que já ficou evidente,
Veja ali o filme do Cambridge Analytica, isso já ficou evidente. O mundo mudou e vai continuar mudando. Essa é uma tendência relevante para nós compreendermos o que está se passando. E a terceira tendência, que é um problema, um problemaço, é a questão do aquecimento global. O aquecimento global, se continuar como está, vai, em 2050, não para o teto de mais 2 graus, que foi o acordado em Paris, tá? Mas vai para 3,5, 4 graus. 3,5, 4 graus é um desastre para a humanidade. E é um desastre anunciado, porque nós estamos indo naquela nau da insensatez, né? As coisas vão. Mesmo que fosse para mais 2 graus, já é o suficientemente desastroso, né? E o que se constata hoje é que para evitar um aumento de 1,5, você já teria que ter tomado iniciativas muito mais incisivas de redução da emissão de gases de efeito estufa. Então aqui a gente tem um problema, assim, quando é que esse ajuste, o que é que a humanidade, o que é que as sociedades precisarão, que choque será necessário para que esses processos possam se mover com a intensidade necessária. Mas isso coloca um desafio para as sociedades, porque isso vai ameaçar a segurança hídrica, a segurança alimentar e a segurança energética de todas as sociedades. Como é que a humanidade, como é que... E eu tô colocando isso porque a discussão da indústria não pode estar divorciada da compreensão dessas grandes tendências. Não é? Bom, o que essa transformação tecnológica sinaliza, essa digitalização sinaliza, abrangente sinaliza? É que já se compreendeu, não é, por parte dos principais estados de países desenvolvidos, que há uma crise profunda no sistema, que vem desde a grande depressão ou a grande estagnação pós-grande crise financeira de 2008, 2009, e que o capitalismo global se tornou de tal forma disfuncional, porque, de um lado, os bancos centrais fizeram toda a heterodoxia imaginável para evitar uma deflação global da riqueza capitalista. Eu não sei, ou seja, para manter a valorização fictícia, eu não sei se é goodwill, professor Cefati, ou se é capital fictício, não é? Porque às vezes é difícil você atribuir ao goodwill, que é o valor do negócio, a marca, o intangível da marca, uma valorização que foi bombada pela política dos bancos centrais de comprar papel privado, de encharcar o mundo de liquidez e de sustentar artificialmente a valorização da riqueza financeira. A riqueza financeira é um pleonasmo da riqueza capitalista, não é? Bom, isso o que é que fez? De um outro lado, como a acumulação produtiva esmoreceu e nunca retornou aos ritmos pré-crise, o que é que aconteceu? Você teve
taxas de desemprego brutais, e perdas irreparáveis, empresas que faliram, trabalhadores que ficaram tanto tempo desempregados que você jogou no lixo as qualificações. Quer dizer, essas perdas todas irrecuperáveis, elas levaram a um aumento dramático da desigualdade social, criaram novas capas de excluídos nas sociedades. Como é que você entende o Brexit, Trump? Como é que você entende, em parte, o fenômeno aqui lamentável da dissolução política brasileira, da estruturação política, não é? Sem entender o que está por trás desses fenômenos no mundo inteiro. Você teve uma mudança muito forte, e esta mudança tem levado, em vários países importantes, a uma compreensão mais clara de que apesar de todas essas tendências, há uma aceleração de transformações tecnológicas derivada da combinação de tecnologias, não é? Por exemplo, na área no complexo de tecnologias de informação, é a combinação de tecnologias que já existem há muito tempo. A microeletrônica, a lei de Moore, vem aí há muito tempo. Mas o avanço das redes, o avanço de novos softwares, o avanço de novos produtos criados por essa grande rede e pelo efeito rede, não é? Esse efeito de que, por exemplo, olha o que aconteceu aqui, é menos falta de P&D, ou talvez alguma coisa de P&D, mas o que aconteceu com a telefonia móvel é que você varreu rapidamente uma estrutura que há 10 anos atrás tinha empresas com seus sistemas operacionais, uma Nokia, um BlackBerry, uma Motorola, etc. Assim, foi tudo varrido pela concentração num único sistema, que, tirando a Apple, que sobreviveu com 20% de market share, talvez menos hoje, você concentrou tudo no Android, porque a Google licenciou gratuitamente o Android para tudo que é produtor asiático, e aí o efeito de concentração de rede, de um winner takes all, varreu o resto. É claro que você poderia dizer, se esses outros competidores tivessem sido mais ágeis, mas é muito difícil se contrapor a esses efeitos cumulativos. Então, esse é um fato novo também. A hiperconectividade maciça, a massividade do universo compreendido pelos novos serviços de telecomunicação, é tão grande que ele gerou campeões que levaram tudo. Não é? Esse efeito de rede é um efeito que a gente tem que olhar com cuidado, não é? Porque por trás disso há uma luta de padrões privados, não é? E esses padrões privados, na verdade, estão refletindo um processo de mudança no complexo de tecnologias de informação que começou lá nos anos 90 com a descentralização para a Ásia da montagem de hardware.
Então, os americanos, que eram os grandes, e os japoneses depois, os grandes na eletrônica de consumo, na eletrônica de computação pessoal, etc., e tudo isso foi sendo descentralizado num primeiro momento. Os asiáticos, Taiwan, Singapura, o segundo time, primeiro a Coreia, depois Taiwan e Singapura, depois a China. Esses países adotaram políticas de aprendizado tecnológico com forte suporte público, suporte de Estado, fizeram a curva de aprendizado e criaram condições para absorver a próxima geração de manufatura, inclusive automatizaram as linhas de produção. Eles foram escolhidos num primeiro momento porque tinha mão de obra barata. Depois eles foram os líderes na automação avançada, na microeletrônica, e passaram a ser grandes produtores. Então, no espaço de uma década e meia, por exemplo, hoje, o maior fabricante de semicondutores, de chips lógicos sofisticados, é Taiwan. É Taiwan. Quem fabrica? Taiwan fabrica para a Apple, Taiwan fabrica para Qualcomm, Taiwan fabrica para quase todo mundo. Os asiáticos, a Samsung e as chinesas são as únicas empresas que mantiveram o modelo integrado clássico que está lá no... Não é? Porque a Samsung fabrica do chip ao produto lá em cima. Mas ela compra também pesadamente de Taiwan. Taiwan, curiosamente, está especializado na produção de chip de grande escala. Então, houve uma mudança profunda na divisão do trabalho. Aqui é onde a cadeia global de valor é realmente global. E o resto é meia bomba, meia boca. Não é? Se você olhar o automotivo, se você for olhar a famosa cadeia global de valor, isto é uma entelequia que esconde muito mais obscuridade do que verdade, porque você teria que olhar isso setor a setor. Tem vários setores que não tem cadeia de valor coisa nenhuma, em commodity e tal, escala, etc. Então, teria que olhar isso com cuidado. Mas, enfim, isso impacta sobre o processo de inovação. E o que é que se descobriu? É que esses processos de inovação bem-sucedidos tiveram por trás um fomento de Estado de maneira muito bem estruturada. Não é? E, à medida em que isso foi compreendido, aparece, e isso já vai uns quase 10 anos, porque o Manufacturing USA, a iniciativa do governo Obama, de resgatar, vou olhar aqui o horário, tem 10 minutos, resgatar a manufatura para os Estados Unidos, não é? E que, de alguma maneira, continua com o Trump, com o TACAP da guerra comercial, mas, na verdade, é uma forma, a forma do Obama era uma forma sofisticada, dizendo, não, nós vamos bombar o sistema americano de ciência e tecnologia, não é? Vamos aumentar o orçamento dos institutos da defesa do Departamento de Energia e Defesa para restaurar a capacidade manufatureira nas indústrias de ponta. O Trump quer fazer a mesma coisa, só que na base da pancada e do protecionismo e da discriminação. Tá certo? Essa discussão
que eu acho que eu imaginei que aconteceria aqui. Assim, a vulnerabilidade da China a uma intervenção pesada na oferta de semicondutores americanos é um risco real. A Huawei, que está sendo acusada de ser uma ferramenta de espionagem, não é? No fundo é parte de uma guerra. Se os americanos levarem as últimas consequências, um bloqueio a Huawei, ela não, a impressão que eu tive de conversas é de que ela dificilmente tem condições de se sustentar em smartphones. Não é? Ela poderia, na verdade, e ela estava querendo disputar o primeiro lugar em smartphones. Aliás, pela primeira vez, ao longo desses últimos meses, a venda de smartphones deu uma bela desacelerada, né? A Apple lançou hoje o 11, o smartphone 11, com preço de lista de 699, não de $1.000 como o mercado estava esperando. Então é um sintoma de que, olha, não adianta vir com pressão porque não vende, não é? Talvez seja uma coisa boa e leve a maior massificação, porque isso mas enfim, eu estou perdendo o foco aqui. O fato é o seguinte, é que o governo americano tem uma estratégia de Estado, aumentou os orçamentos, ciência e tecnologia. O governo chinês tem a estratégia, não é apenas a 2025, tem uma estratégia para 2049, que é o centenário da Revolução Comunista lá do Mao Tse-tung, onde ele pretende nada mais nada menos do que estar na liderança da inovação tecnológica. A concentração de recursos, o orçamento público chinês de ciência e tecnologia hoje é quase 70% do americano. O esforço chinês é muito forte. Mas não é só a China, a Alemanha. A Alemanha tem uma política toda orquestrada de manter a liderança alemã em bens de capital, em equipamentos sofisticados. O Japão ambiciona se transformar numa sociedade mais inteligente, mais amigável para a inovação, recuperar o papel do Japão como uma sociedade que tem uma indústria e tem serviços associados à indústria que estão na ponta. Não é? E assim vai. A Coreia tem iniciativas. Todo mundo tem uma visão de futuro a respeito da transformação tecnológica, puxada pelas tecnologias de informação e comunicações, mas não só. Porque as nanotecnologias vieram para o eixo de prioridades dessas políticas, e na maioria dos países, a nova biotecnologia de edição genética também foi puxada para o centro das prioridades. Então, há uma corrida tecnológica em curso. Não é? E isso matiza a tese do apodrecimento tecnológico que a financiarização vai provocando nas grandes transnacionais. O que é verdadeiro, mas você tem que contrapor a isso o fato de que há políticas de Estado sendo movimentadas, não em todas as economias. Não é? Na verdade, o que está em jogo aqui é o seguinte: é uma mudança de paradigma de políticas.
As políticas industriais, elas estão muito mais comandadas por uma visão de longo prazo de transformação tecnológica e, portanto, o vetor da inovação tecnológica passa a ser predominante nas estratégias industriais atuais, contemporâneas. É claro que nos Estados Unidos tem um vale tudo, não é uma coisa orquestrada, sofisticada, é um vale tudo que ameaça dissolver OMC, dissolver, enfim, atentar contra a ordem estabelecida, mas há uma transformação relevante e conflitiva em curso. E existe também dois fenômenos, um dos fenômenos que é este de que as empresas que conseguiram capturar um efeito de massa, um efeito de rede de massa, seja em busca de informação, tipo um Google, seja em torno de rede social de relacionamento, tipo Facebook, e ela foi comprando Instagram, foi comprando tudo que tinha a ver com relacionamento, comprando WhatsApp, etc., botando o mesmo para reforçar a sua capacidade de sustentar esse efeito rede. Ou a Amazon, que entrou com, assim, a Amazon é basicamente e-commerce e varejo, não é? Mas baseado no e-commerce e entrando talvez em outras paragens. Então, essas empresas, a Apple, que sobrevive num nicho onde ela combina o hardware, que é todo feito fora, mas é uma empresa de concepção de produto e de marca. Não é? Essas empresas, eu diria que a Apple conseguiu a proeza de manter 20% do mercado mundial quando mas, enfim, essas empresas são verdadeiramente as campeões da digitalização da sociedade via grande rede de internet. E elas é que conseguiram extrair valor através desses serviços. É o que a turma de telecomunicação chama assim, é o efeito over the top. Né? As operadoras de telecomunicação, que eram coisas muito lucrativas, oferecem a infraestrutura, oferecem o backbone e tal, mas quem leva o chantilly e as cerejas são esses novos players. E esses novos players não têm base tributária, não tem... Quem é que taxa? O Macron está sugerindo, com simpatia da Europa, ninguém teve coragem de fazer isso, está sugerindo uma taxa, um tributo novo de 2% a 3% sobre o turnover, sobre o faturamento dessas empresas na França. E nós não estamos nem discutindo isso na reforma tributária brasileira, isso aí nem está passando na cabeça de ninguém. Nós vamos taxar, como é que taxa esse negócio? Como é que você taxa o movimento na nuvem? Não é? Da internet na nuvem. Como é que faz? Não é? Então, no fundo, nós estamos mudando vários paradigmas de uma vez. Não é? Nós ficamos... Vem aí o 5G para complicar ainda mais, porque o 5G não é o 2G,
evoluiu para o 3G, o 3G evoluiu para o 4G. É uma evolução, o 5G é uma ruptura. O 5G vai ser 100 vezes mais veloz e mais potente do que o 4G. Nós podemos discutir a velocidade de implantação desse negócio, mas ele vai mudar o jogo. Para que lado vai mudar o jogo, nós não sabemos. Pode ser que os atuais gigolôs da internet, esses 5 grandes, né, alguns deles podem perder o pé. Né? Nós não sabemos, por exemplo, como é que o efeito disso sobre os sistemas de pagamento. E já está ficando claro, sobre moedas e sobre sistemas de pagamento. Né? Então, na verdade, é o seguinte, eu estou problematizando aqui porque a gente tem que repensar o paradigma de indústria enquanto manufatura, e a gente tem que entender como a indústria está puxada dentro dessas cadeias todas de valor. Nós temos que entender a cadeia de valor, da manufatura até esses intangíveis, até o mundo digital, e compreender como esse novo mundo vai impactar a indústria. E aí aquela discussão dos serviços é relevante, mas de que serviços nós estamos falando? São serviços novos, são coisas novas. Serão modelos de negócios novos. Então é o seguinte, economia industrial não é saudosismo, não pode ser. Nós não podemos nos entrincheirar numa coisa e ficar defendendo. É claro que se você destrói tudo, você não tem ator para entrar no jogo, não tem jogador para entrar no jogo. Não é? Então mas é preciso olhar, não é? e compreender. A minha angústia é que essas estratégias que estão se tomando o corpo não é mais do que em uma dúzia de países. Porque você pega aí os países europeus, tem estratégias, poucas aí, sai da Europa, os Estados Unidos, olha na Ásia, tem as 5 grandes economias, a Índia querendo fazer alguma coisa. Essas políticas são políticas que estão coordenadas no nível de governo mais alto, são prioridades de presidente da República, de primeiro-ministro, de Congresso, são prioridades nacionais, não é? Muito fortes. Elas se coordenam em torno de determinados programas de grande... Não falta orçamento para isso, muito embora, se você sair daquelas grandes prioridades, você tem estresse sobre o orçamento público, sobre a universidade pública, e eu diria que talvez a Europa, a União Europeia, que tem uma política fiscal mais constrangida, está em desvantagem quando comparada com os Estados Unidos e com o Japão e com a China. O que caracteriza os Estados Unidos, Japão e China é que os Estados Unidos continuaram e continuam usando. O Trump esticou o ciclo americano por conta de uma redução, de uma forma redistributiva perversa, mas esticou o ciclo americano. Ele reduziu o imposto em cima da classe média alta e das grandes fortunas americanas, esticou o ciclo, olhando a reeleição, mas ele está conseguindo sustentar
Eu li anteontem, assim, pela primeira vez em décadas, o emprego, a criação de empregos formais privilegiou os negros nos Estados Unidos. É porque, na verdade, o desemprego americano está tão baixinho, né, e você teve uma estimulação fiscal, está tendo uma estimulação fiscal, vai depois cobrar um preço lá qualquer, mas o fato seguinte, não tem faltado recursos para essas grandes prioridades, como não tem faltado na China, como não tem faltado no Japão. Agora, então você tem estratégias industriais e tecnológicas agressivas e tem, de outro lado, uma política monetária totalmente capturada pela financiarização, totalmente capturada, juro lá embaixo, né? Juro negativo. O Trump forçou o Fed a reduzir juro preventivamente, né? Tem um jogo bruto, mas a política monetária é uma política capturada pela financiarização, né? Sobrou a política fiscal, mas a política fiscal é criminalizada menos para quem pode. Não é? E aqui o que é algo que deixa perplexo, porque a gente não sabe, eu acho que não é durável esse experimento, mas nós temos no Brasil uma política neoliberal que é uma absoluta anomalia. Porque é uma política liberal objeto de fé. É uma política puramente ideológica. E assim, destrua-se tudo, desregule-se tudo, é uma coisa assim dos anos 70. Assim, é o Milton Friedman redivivo, e que isto resolverá tudo. Tem ali acolá uma ou outra, assim, é difícil você olhar que iniciativa escapa disso. Você tem aí um foco no ministro de infraestrutura querendo fazer obra de infraestrutura, mas ainda assim não se vê que tem um governo inteiro trabalhando para isso. Tem ali um setor querendo fazer infraestrutura, porque é consenso que o país está com a infraestrutura sendo dilapidada, não repõe a depreciação, etc. E aí tem, na verdade, uma política que ignora tudo o que está se passando no mundo, de grandes tendências de mudança. É uma política que ignora as estratégias nos países desenvolvidos e em desenvolvimento que eram nossos concorrentes. Nem sei se o Brasil está perdendo tantas posições. Que ignora que esta política vai levar, esta política de laissez-faire puro, vai desconstruir os esforços brasileiros em sustentabilidade ambiental, que exige coordenação política, em criação de mais energias renováveis, que exige planejamento, em alguma visão de como evitar o agravamento das desigualdades sociais, que o desemprego vai minando. Ou seja, na verdade, nós corremos um alto risco de retrocesso e de
perdas irrecuperáveis. Não é? Então, nesse sentido, Lia, você tem razão. Nós temos que levantar no campo num dos muitos campos dessa luta, a bandeira da industrialização, de não jogar no ringue a toalha da necessidade da indústria num processo de desenvolvimento. Mas nós temos que ter essa compreensão de que indústria nós precisamos estar falando, de como que a indústria se conecta a tudo isso. A gente vai olhar a indústria automobilística brasileira, nós estamos na antessala com o 5G. Eu não sei se o 5G vai demorar 1 ano, 2 anos é pouco, 3 anos, 4 anos, 5 anos. É pouco tempo. O 5G vai levar, não necessariamente ao carro autoguiado, mas vai levar um carro conectado. Todo veículo vai estar conectado o tempo todo com 5G. Aonde tiver cobertura de sinal, o cara vai estar conectado. Não é? Então, acabou a anonimidade das pessoas. Toda essa conexão de 5G vai mudar, vai aprofundar a mudança. E era muito mais esse desabafo, assim. A financiarização continua aí, mas a mensagem é que ela tem concorrentes em relação à inovação. Tá? Muito obrigado.